Nós temos que erguer a nossa voz e declarar que só Ele é Deus, que só Ele é o caminho, que não há outro, que Ele é o único que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, que só Ele está sentado no alto e sublime trono, e diante dEle querubins e serafins adoram, declarando que Ele é santo. Ele é santo, 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 e não há outro. Por isso, nesta hora, erga a tua voz para adorar aquele que é o Rei dos Reis, aquele que é o Senhor dos Senhores, aquele que os seus olhos são como chama de fogo, na sua boca há uma espada afiada. Só Ele é Deus. Então cante. Os céus proclamam tua glória e toda a terra se prostra. Só tu és Deus, Jesus, teu nome é santo, em uma só voz te adoramos. Só tu és Deus, só Ele é Deus. A ti sempre louvarei, prostrado te adorarei. Não há outro Deus semelhante a ti. Tu és o Rei das nações, tua glória todos verão e proclamarão. Só tu és Deus, só Ele é Deus. Então adore a Ele, porque só Ele é digno. Ele tem todo o domínio, Ele tem toda a majestade. É o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Te adoramos, Jesus. Declare mais uma vez. Os céus proclamam tua glória e toda a terra se prostra. Só tu és Deus, Jesus, teu nome é santo, em uma só voz te adoramos. Declare, só tu és Deus.
és o Rei. A ti sempre louvarei. Oh, Jesus, este é o som da tua noiva, Senhor, que te adora. Outro Deus, tu és o Rei das nações, tua glória todos verão e proclamarão, só tu és Deus. A ti sempre louvarei, prostrado te adorarei. Não há outro Deus semelhante a ti. Tu és o Rei das nações, tua glória todos verão e proclamarão. Só tu és Deus. Vamos dizer mais uma vez. A ti sempre louvarei, sempre, Senhor. Eu nasci pra te adorar. Não há outro além de ti. Tua glória todos verão e proclamarão. Só tu és Deus. Só tu és Deus. Só tu és Deus. Só tu és Deus, Senhor. Olá, graça e paz, boa noite a todos. Neste exato momento estamos retornando para darmos continuidade ao grande propósito em orações, falando sobre fé. Mas antes, gostaria de dar boas-vindas aos irmãos e irmãs que estarão acessando posteriormente este vídeo ou a este áudio. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário do clique, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, que há de restaurar a sua fé, a sua confiança no Deus Altíssimo, que há de te aproximar daquele que é autor e consumador de nossa fé. Por falar em fé, a fé é um elemento indispensável para quem deseja viver para Deus. A fé torna o cristão mais forte, capacitando-o a suportar as adversidades e equipando-o a viver uma vida que agrada ao Senhor. A nossa fé aumenta quando lemos a Bíblia e deixamos que a palavra de Deus tenha influência na nossa vida. E quando a nossa fé aumenta, nós conseguimos ver muito mais além do que a natura. Vemos o sobrenatural de Deus em ação. Deixe que o versículo de hoje fortaleça a sua fé agora mesmo. E hoje, nesta noite, no 18º dia, o projeto A Marca da Promessa traz para leitura e meditação o livro 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 5. E a palavra diz: para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, se desconecte de tudo e preste atenção na mensagem que eu trago hoje para a sua vida. O apóstolo Paulo nos traz uma informação muito nobre, um ensino de fato real nos dias de hoje. Paulo continuou a ilustrar a futilidade da sabedoria humana ao usar
seu próprio ministério em Corinto. Como exemplo, a pregação desse apóstolo, segundo os padrões humanos, não era impressionante, mas era o veículo do Espírito de Deus para salvar os coríntios. A fraqueza visível do apóstolo havia levado seus leitores a confiarem não nele, mas em Deus. Um outro ponto importante aqui, enquanto os coríntios se gloriavam de sua força, suas riquezas e seus dons, Cristo foi glorificado em sua humildade e morte. Paulo queria servir de exemplo de humildade de Cristo ao apresentar suas fraquezas. Então, a força da mensagem do Evangelho poderia ser claramente vista. A minha palavra provavelmente refere-se ao modo como Paulo falava. A minha pregação talvez faça menção ao conteúdo de sua mensagem, em palavras persuasivas, mas em demonstração do Espírito. Mesmo tendo muitos pontos fortes, Paulo queria ser achado entre aqueles que confiavam na força de Deus, em vez de usar a retórica da época para ganhar convertidos. Ele entregou uma mensagem clara: poder de Deus, sinais miraculosos, às vezes acompanhavam a pregação de Paulo. Esses sinais tinham por objetivo engrandecer o Senhor e não o homem que pregava. Um outro ponto importante da reflexão nesta noite: não fosse em sabedoria humana, isto quer dizer, devido sua origem e continuidade nela. Ou seja, não devemos confiar no que o homem prega, mas sim o que provém da palavra de Deus. Olha, meu irmão, minha irmã, preste atenção, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Deus é bom e fiel o tempo todo. Sim, uma pessoa persuasiva tem o poder de persuasão e muitas vezes consegue convencer outras pessoas a concordarem com as suas opiniões e decisões. Por isso é que Paulo não fala com palavras persuasivas, pois ele não queria convencer a ninguém com a sua própria sabedoria a respeito do Evangelho de Cristo. Sabemos que o nosso papel é pregar e viver na verdade. Existem pessoas que usam de sabedoria humana para induzir outras pessoas a aceitarem as suas próprias convicções e distorcem o Evangelho, colocando ideias idealizadas pela mente humana. Preste atenção agora, eu trago aqui um contexto anterior. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, a palavra diz: "E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder." O Espírito Santo é quem convence o pecador, não é por força e nem por vontade, mas pelo Espírito é que alguém vai conhecer que é pecadora. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer em Jesus. Quando alguém se convence que é pecadora ou pecador, é pela ação do Espírito Santo, demonstração do Espírito e de poder. Vã é a sabedoria humana. Meu irmão, minha irmã, não podemos de nenhuma forma nos apoiar em nossa sabedoria, pois existem caminhos que para o homem parece ser direito, mas seu final conduz à morte. Nossa fé deve sempre estar apoiada em Jesus Cristo. Se estamos debaixo da graça de Deus, é por causa do sacrifício do Filho de Deus, que tem o poder de remissão de pecados e nos dar a promessa de vida e uma vida com abundância. Qualquer argumento que não esteja fundamentado na palavra deve ser descartado. Nossa fé não depende de suposições humanas, mas de palavras concretizado, deixada pelo nosso Deus. Deus é bom e fiel o tempo todo. Aleluia, glórias a Deus. Agora, meu irmão, minha irmã, eu quero que você repita comigo. Diga assim: a minha fé está baseada no poder de Deus. Repete comigo: a minha fé está baseada no poder de Deus. Porque Paulo se insurgiu dizendo: o reino não é de palavra, é de poder.
Quando ela não é palavra, o que acontece com o povo de Deus? Primeiro, o povo de Deus vive uma imitação do Evangelho. Tu não podes viver de uma imitação do Evangelho, de uma falsa imitação, que não transforma, que não ilumina, que não vivifica, que não converte, que não realiza milagres. Meu irmão, minha irmã, e eu chego aqui ao final deste 18º dia com esta seguinte reflexão. O Filho de Deus veio a este mundo para trazer a mensagem do reino do céu à humanidade toda, para que esta fosse levada a efeito. A princípio ele escolheu 12 apóstolos para que o representasse onde fosse necessário. Fundada a igreja primitiva, ele dotou estes homens de poder do Espírito Santo e ordenou de forma abrangente, pois sua igreja seria o reino de Deus implantado, onde imperava o reino das trevas. Para a continuidade deste tão excelente ministério, ele recomendou a todos os que o aceitassem, pregasse o evangelho do reino a toda criatura até a sua volta para o arrebatamento desta, que ele comprou com o seu próprio sangue. Assim como sua igreja, ele formou o corpo docente e dentre a humanidade o corpo discente. Tudo em conformidade com o que dantes foi vaticinado em Isaías 61, versículo 1 a 11, o que fora cabalmente cumprido em Lucas capítulo 4, versículos 16 a 21. Agora eu trago 11 pontos importantes para esta noite. Primeiro, Jesus não nos chamou para detetives, especuladores ou bisbilhoteiros da vida dos outros, mas Ele nos chamou para pregarmos a sua palavra, seu amor, sua misericórdia. Segundo, Jesus não nos chamou para sermos juízes. Não estamos autorizados pelo Senhor a julgar a vida de ninguém. Terceiro, Jesus não nos chamou para sermos investigadores. Deixemos que o Espírito Santo nos revele o que for necessário. Nada mais feio para o pregador do que ficar investigando a vida dos outros. Quarto, Jesus nos chamou para apacentar as suas ovelhas. Quinto, Jesus nos chamou para seguirmos a Ele. Sexto, Ele nos chamou para sermos embaixadores do céu. Não pertencemos a nenhuma torcida de futebol, a nenhum clube de recreação, nem a qualquer outra sociedade. Nós aqui somos exilados. Sétimo, Ele nos chamou para sermos pescadores de homens para o seu reino. Ele nos chamou para sermos misericordiosos. Oitavo, Ele nos chamou para profetizarmos sobre os vales de ossos secos. Nono, Ele nos chamou para buscarmos os perdidos. Décimo, Ele nos chamou para sermos mais que vencedores. 11º e último, Ele nos chamou para sermos sofredores por sua obra. Olha, meu irmão, minha irmã, você que está aí comigo conectado, Jesus não nos chamou para discutirmos religião, até mesmo porque o apego obcecado à religião torna o homem violento, capaz de desprezar e até matar o seu semelhante. Enquanto que Jesus, tudo é amor, é paz, é segurança, é misericórdia, é sentir a carga uns dos outros. Ele não nos designou também para discutirmos política. Esta foi a sua resposta aos discípulos enquanto lhes dava as instruções finais. Aqueles, pois, que se haviam reunidos perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samária, até aos confins da terra. Atos capítulo 1, versículos 6 e 8. Esta pergunta dos discípulos foi pelo motivo que o povo de Israel amargava de forma incomplacente sob o Império Romano.
E assim, nós devemos viver o hoje e viver pela fé, e não pela aparência, e não pelas coisas que o mundo prega. Não podemos nos comparar porque fulano Beltrano faz isso, que nós devemos fazer. Nós devemos sim seguir o que o Paulo diz, confiar na palavra de Deus, seguir o que está escrito e não sermos imitadores do mundo. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pai amado, bendito, Pai celestial, Pai de todas as nações, estamos aqui reunidos em Sua santa presença, Pai, celebrando este grande impacto espiritual, falando sobre fé. E no tema de hoje fica muito claro, Pai, que não devemos copiar o homem, copiar o modelo do mundo, porque é autodestrutivo. Devemos sim confiar nos seus planos, desígnios, o que está escrito diante a Bíblia. Louvamos e agradecemos a Jesus por nos conduzir ao caminho da verdade, para todos sempre, meu Pai. E proteja as nossas famílias e proteja a nossa vida. Louvamos e agradecemos mais uma vez o seu santo nome. Amém e graças a Deus.